Então vamos retomar aqui devagarinho. Essa nossa portaria 24, ela está falando do RENAINF, né? E os procedimentos para arrecadação de multa, compensação de custos, né? E aí ele fala para a gente na portaria 24 que os órgãos executivos de trânsito dos estados e do Distrito Federal, quais são esses? DETRAN, né? Órgão executivo de trânsito do estado, do DF, Distrito Federal, DETRAN. Ele vai nomear um analista, né, e um coordenador para tomar em conta das infrações do RENAINF. E essa nomeação dessas pessoas vai ser informada ao DENATRAN, que é o coordenador geral, tá? A gente vai ver mais à frente aqui uma questão que trata exatamente essa a linha da resolução da portaria, e ele faz uma pegadinha com essa informação, tá? Vamos colocar no nosso caderno esse registro. Coloca assim. O órgão... Bota só observação, bota dentro, bota só observação, OBS. Coloque assim, por favor. O órgão executivo de trânsito do Estado. Do Estado, ou dois estados, tanto faz. Dois estados. É. E o do DF, Distrito Federal, né? E o do DF, Distrito Federal, nomeará um coordenador e um analista para cuidar do RENAINF. Vírgula, informando, aí agora vocês vão sublinhar, tá? Ao DENATRAN, sabendo já que pode ser SENATRAN, tá? Ao DENATRAN, sublinha DENATRAN, isso. Então, DETRAN, ele vai designar lá um coordenador e um analista para cuidar do RENAINF. E aí vai falar assim, DENATRAN, SENATRAN, ó, quem vai cuidar do RENAINF no âmbito do meu estado, no âmbito do Distrito Federal, vai ser o coordenador tal e o analista tal. Tudo bem? Tranquilos até aqui? DENATRAN. Uma outra informação importante. Normalmente, né? Normalmente não, mas em boa parte das vezes, o órgão autuador, ele está num local diferente do órgão de registro do veículo, né? Houve uma autuação, por exemplo, em São Paulo, que eu estou dirigindo com o meu carro lá, mas o meu registro meu veículo está registrado aqui, licenciado aqui, não é isso? Precisa haver compensação de custos? O que vocês acham? O DETRAN de São Paulo, ele trabalha de graça com o DETRAN do Rio? O DETRAN do Rio arrecada porque o carro está registrado aqui. Mas o DETRAN do Rio não tem que pagar alguma coisa para o DETRAN de São Paulo? Não tem custo com aquela operação? Então o RENAINF e esse sistema previsto na portaria 24 vai trazer as formas de compensação. A gente vai ver mais à frente hoje que essa forma de compensação e esses custos, ele tem um instrumento próprio, chamado planilha de custos. Planilha de custos, ok? Esse é um instrumento próprio que a gente vai colocar no caderno já já. Então sempre atento a isso, porque esse é o nome que pode vir na prova. E uma informação importante, essa forma de arrecadação sobre as multas praticadas por autuadas por outro órgão, esses custos que estão nessa planilha, eles não podem ser baseados em percentual do valor da infração. Exemplo, uma infração leve de R$ 88,38, 3 pontos, ok? Não pode sim o DETRAN do Rio de Janeiro cobrar do DETRAN de São Paulo ou vice-versa. Ó, o custo é 20% do arrecadado com a infração. O custo é 30% do arrecadado com a infração. Não pode ser assim. A atribuição de custo não pode ser baseada em percentual. O que é percentual, gente? Porcentagem, não é? Ó, 20%, 30%, 50%,
não pode ser 20, 30 ou 50% do valor da infração, ok? Tem que ter um custo previsto na planilha. Essa é uma questão que se repete com alguma frequência nas provas. Legal? Vamos colocar umas observações no nosso caderno. Uma pergunta aqui à parte. Claro. Tu tocou num ponto aí que eu acho que vai cair, pode cair na prova. Recebo, hein? Recebo. Essa situação que tu falou aí da multa leve, que é 80... 88 e 38. Esses valores, essas coisas, caem na prova. Sim, Olha. despenca. Tem uma resolução, como é que é o nome mesmo? É Bené, vai chamar de Bené. Bené, é pertinente, tá? É pertinente porque já vi cair em várias provas. É um item fácil de prova, mas cai. E a gente não pode errar item fácil, né? A gente vai tratar hoje aqui uma resolução, ela só trata isso. Essa resolução foi a última atualização no CTB dos valores de infração e de pontuação, né? A gente vai tratar, é uma resolução do contrato só para tratar isso, né? E muitos concursos caem isso. Se eu não me engano, Bené, posso estar equivocado e aí eu vou pesquisar para falar com mais certeza. Se eu não me engano, teve uma prova do Detran do Rio de Janeiro que caiu isso. Pontuação de infração, valores. Se eu não me engano, teve uma que caiu. Não sei se foi do Rodrigo. Foi do Rodrigo, né? Então é perfeitamente cabível cair isso. Eu vou tratar hoje aqui, tá? Eu só dei esse spoilerzinho aqui da leve, que é 3.88 38, mas nós vamos tratar isso aqui com detalhamento. Mas perfeito, pode cair sim, tá? Eu não tenho dúvida, isso aí eu jamais deixaria passar isso aqui num item como... Inclusive, o Crespo já falou na aula de CTB, que é para a gente ficar atento, que eles vão trocar os valores antigos pelos atuais. Então, a gente tem que estar atento aos valores atuais. Porque, por exemplo, era 85 virou 88, exemplo, né? Sim. Eles vão botar isso, então você vai ficar na dúvida. E os centavos? Aí. Ele falou que vai... Muito sagaz do Rodrigo, isso, muito sagaz. Ficar muito atento. Porque o que acontece? Ele pega o aluno que está desatualizado, que estudou pelos valores antigos, se eu não me engano, tá? Posso errar porque muito tempo que eu estudo. A antiga, gravíssima, era 195,64. Era isso mesmo? Então, era 195,64. Já mudou, é 290 e pouco. Né? Então, o que acontece? Ele pode pensar assim, pô, o aluno está estudando pelo sistemática antiga, está desatualizado, nós vamos botar a antiga e já morder a isca. Né? O examinador ele tem que trazer coisas para ir excluindo gente. Né? Então, a gente vai trabalhar com os valores atuais e a resolução que a gente vai tratar hoje trata somente isso, tá? Aí, gente, não tem jeito, isso aí é memorização. E eu, quando chegar no momento aí oportuno, hoje, o meu macete é o seguinte, grava os centavos. Pô, o número é muito grande tudo, grava só os centavos. Gravou os centavos, já vai estar na frente da maioria. Tá? Porque aí vai cair lá os valores, você sabe que tá pelos centavos, tu já vê que, pô, tem uma chance boa. Não lembro de tudo, mas lembro que o centavo está certo, tem uma chance boa de acertar. Tá bom? Nós vamos voltar e vamos botar no nosso caderno aí. Coloque assim, por favor. O Detran. Aí você não coloquei, né? Desculpa, a coordenador é analista, né? Desculpa, né? Já falei agora para você, já falei? Foi, logo executivo. Desculpa, tá? Vamos botar a observação. Desculpa aí, dá a última forma disso aí. Coloque assim. O órgão autuador. Lembrando, quem são os órgãos autuadores, gente? Quem pode ser? Pode ser os A JARE é órgão autuador? Não. A PM é órgão autuador? Não. A PF é órgão autuador? Não. PF não. A PRF é? Tá. Os órgãos executivos de trânsito são? Sim. De todos os entes federativos? Sim. E os órgãos executivos rodoviários são? Sim. E os normativos são? Não. Beleza. Contran não é? Não. Beleza, isso aí. Então vamos lá. O órgão autuador comunicará ao Denatran o início dos registros, das infrações de trânsito para fins
Para fins de crédito de crédito da arrecadação das multas. da Da arrecadação, para fins de crédito, da arrecadação de multas. Para fins de crédito multas. da arrecadação das multas. A gente já tratou aqui, né, que pode ter duas situações, o órgão autuador, né, e o órgão arrecadador, não é? Mas e nas situações em que a arrecadação vai ser feita diretamente para aquele órgão que também autua? Pode acontecer, não pode? Detran está fazendo blitz no Rio de Janeiro. Detran do Rio de Janeiro autuou, Detran arrecada. Então não precisa haver a compensação, ok? De valores. Eu preciso pagar alguém se eu mesmo estou tendo toda a despesa? Não. Então, esse aqui a gente tem um dispositivo disso no artigo 8º. A gente vai colocar, conforme o artigo 8º. Na mesma observação? Oi? Na mesma observação? É, na mesma observação. Conforme o artigo 8º, vírgula. Conforme o artigo 8º, vírgula. Quando a arrecadação, quando a arrecadação, Conforme o artigo 8º, vírgula, quando a arrecadação for feita diretamente pelo órgão que aplicou a penalidade, vírgula, não caberá ressarcimento, depois eu explico, tá? Não caberá ressarcimento dos custos dos serviços a outros órgãos. custo de quê? Tá? Dos custos dos serviços. Dos custos de serviços a outros órgãos. Tudo bem, gente? Tranquilo? O Rodrigo vai falar com mais propriedade para vocês. Lá no CTB tem um dispositivo 320 do CTB que fala a destinação dos recursos que são recolhidos no trânsito, né? Primeiro que tem 5% que vai para o Fundo de Segurança de Trânsito, Fundo 7. Mas esse artigo e uma resolução que a gente vai tratar, e aí eu vou falar com mais calma mais à frente, dispõe que somente os recursos aqui arrecadados com o trânsito, com as infrações de trânsito, com as multas de trânsito, eles não podem ter qualquer destinação, eles têm que ser revertidos para o trânsito. Então, fiscalização de trânsito, engenharia de tráfego, né? Policiamento, fiscalização de campo, esses são os setores que serão beneficiados pelas arrecadações dos autos de infração. Tudo bem? Então, conforme a gente diz direito administrativo, essa receita é uma receita vinculada, ela não é discricionária, ela vai para determinadas atribuições no Sistema Nacional de Trânsito. Tudo bem? Vamos colocar uma observaçãozinha disso aí? Coloque assim, nos termos do artigo 320 do CTB, vírgula, os valores arrecadados com as multas de trânsito
serão utilizados para fiscalização policiamento, fiscalização, policiamento, engenharia de tráfego, está aqui no quadro, tá, gente? Né? Não pode ser tráfico, não, tráfego, tá? Engenharia de tráfego, engenharia de campo, Para o Rodolfo Rodrigues. oi? E para o deputado Rodolfo Rodrigues. E educação no trânsito. Legal, gente, até aqui. O que essa resolução traz de mais importante para a gente, tá? Ela fala o seguinte, ó. Isso aqui a gente até falou, mas está disposto no artigo 9. O valor da multa arrecadada pelo órgão executivo de trânsito do registro do veículo. Então, quem arrecada? É o órgão atuador ou é o órgão do registro do veículo? Do registro do veículo. Aplicada pelos demais órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, será repassada ao órgão autuador, aquele que autua, que são aqueles que a gente já conhece. Executivo de Trânsito, Executivo Rodoviário de todos os entes federativos, mais a PRF, através da rede bancária, após a dedução dos valores referentes à retenção legal e aos custos operacionais do participante do processo. Então, olha só, quem arrecada é o órgão de registro, ok? Mas quem autuou? Nesse caso aqui, outro órgão. E aí, o que acontece? O órgão de registro, ele deduz todas as despesas com a operacionalidade dele e repassa o custo para o órgão autuador. Legal? O órgão autuador não trabalha de graça, né? Quem é o órgão autuador? Aquele que aplicou a autuação lá no local da autuação. Tá? Vamos trazer um exemplo prático? Olha só, a PRF, ela atua ali na BR-101, não atua? Mas está dentro do Rio de Janeiro ou está em outro estado? Dentro do Rio de Janeiro. Então, em algum momento, vai ter uma interseção, uma interação entre o Detran RJ e a PRF, seja para concessão de dados, seja para cadastro de dados, seja para interação de dados operacionais que permitam localização, que permitam a comunicação, a notificação, não é isso? Então, é correto que esses órgãos entre si façam intercambiamento para poder ter reembolso de recursos. Ok? Tranquilo? Então, vamos colocar uma observação no nosso caderno. Coloque assim, o órgão de registro do veículo repassará ao órgão autuador, sublinhe isso, tá, gente? Ao órgão autuador, são aqueles que vocês já sabem, uma parcela do valor arrecadado. Após a dedução dos custos operacionais. Após a dedução dos custos operacionais.
Tudo bem, gente? Tranquilo? Aí vamos para o artigo 13. O artigo 13 ele fala assim para a gente, ó, os autos de infração de trânsito deverão ser emitidos e preenchidos com dados e informações relativas a uma única infração de trânsito. Então, um auto de infração a gente pode ter quantas infrações de trânsito? E se no mesmo contexto eu praticar mais de uma infração de trânsito? Imagine o seguinte, eu estou dirigindo sem atenção, né, e sem cinto de segurança, ao mesmo tempo. Quantas infrações de trânsito tem aí? Duas, né? Pode vir no mesmo auto de infração? Não. São dois autos de infração, um para cada penalidade. Ok? São dois autos de infração. Ainda que no mesmo contexto. Certo. Pode ver lá o mesmo horário, a mesma data, mas um auto para dirigir sem atenção e outro para dirigir sem uso do cinto, por exemplo. Tá? Então vamos colocar essa observação. Coloque assim, a resolução informa que se houver mais de uma infração aí vocês vão abrir parênteses, vão colocar assim, ainda que no mesmo contexto. Repetindo, abra parênteses, coloca, ainda que no mesmo contexto. Feche parênteses. Vírgula. Deverão ser lavrados tantos autos quanto tantos autos, assim, tá? Auto de infração, tá, gente? Ó, autos com número, tá? Tantos autos quanto o número de infrações cometidas. Legal? E agora a gente tem dois artigos de bastante preciosos aqui nessa portaria. Olha só, vou ler e a gente vai interpretar junto, tá? O 15 e 16. O 15 fala assim, os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, lembra do Sistema Nacional de Trânsito todo? Está na CTD? Os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito deverão receber as defesas de autuação. Primeiro momento de defesa de autuação, apresentadas e os recursos interpostos, independentemente do local do cometimento da infração. Ok? Então, eu posso receber aqui se a infração for tiver sido cometida em Teresópolis ou em Minas. Tudo bem? Independentemente do local do cometimento da infração, anotando a data do recebimento e de pronto remetê-los ao órgão autuador responsável pela autuação. Então, só, eu recebi aqui, eu de TransJ recebi aqui, ou eu guarda municipal de Araruama recebi aqui, eu remeto para o órgão responsável pela autuação. Posso receber aqui? Pode, mas recebo, me mando, por exemplo, para a guarda municipal de Saquarema. Tudo bem? Tranquilo? É o que diz a resolução. Aí o 16 fala assim para a gente, ó, as defesas de autuação, isso é o mais importante, tá? Serão consideradas tempestivas. O que é tempestivo, gente? Dentro do prazo, tá? Ó, falou assim, ó, tempestivo, Prazo. tá dentro do prazo, tá em dia. Tempestiva, dentro do prazo. E se eu colocar aqui o prefixo de negação na frente, se eu colocar intempestivo, o que significa? Fora do prazo. Fora do prazo. Ok? Aí o 16 fala pra gente, as defesas de autuação serão consideradas tempestivas desde que entregues
protocoladas nas agências postais de Correios ou no órgão da entidade de trânsito até a data limite estabelecida para a defesa consignada na notificação da autuação. Então, qual é a data que vale para fins de ser considerada dentro do prazo uma defesa de autuação? Não, 30 é o prazo, mas qual é a data? Beleza, boa, 30 dias. Qual é a data? Data da entrega, da postagem. Perfeito, Francisco, tá? Data da postagem, data da entrega no órgão, tá? E aí, conforme o Francisco falou muito bem, 30 dias. Tá legal? A gente vai tratar mais à frente esse outro prazo. Mas ilustrou bem. Então, cuidado. Não é a data do recebimento pelo órgão autuador. Não é a data do recebimento pelo órgão autuador. Não é a data do recebimento pelo órgão autuador. É a data da postagem, a data da entrega. Ok? Imagine o seguinte, aquele que tomou a autuação de trânsito, ele vai lá e faz a defesa de autuação, entrega no correio, está aqui, dentro do prazo. O correio entrou em greve, não entregou. E aí, é culpa do cara? Então qual é a data que vale? Data da entrega. Data da entrega. Tudo bem? Na hora da prova fiquei nessa dificuldade. Pô, lembra do exemplo do correio. Tá? Então vamos colocar essa observação no nosso caderno. Coloquem assim, por favor. Os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito deverão receber as defesas de autuação e os recursos vírgula. Agora sublinhe, bota amarelo, vermelho, que vocês acham que vai realçar bem, tá? Independentemente do local onde a infração foi praticada. Ponto. Onde a infração foi praticada. Ponto. Depois disso, ponto. Aí depois disso, fará remessa ao órgão autuador responsável pela autuação. Opa. É o inimigo trabalhando, não vamos continuar. E depois vocês vão relatar, quando passaram, pô, aconteceu de tudo lá. Faltou energia, tinha jogo de vôlei. Mas engraçado, não falou energia, que a gente tá com luz. O pessoal que passava a situação, né? Essa é uma fase. É só da glória a Deus. Vamos deixar queimar o ar pra gente não ficar sem depois. Aí coloque assim. As defesas de autuação. Pode ser na mesma linha. Pela autuação, viu? Responsável pela atuação. Ponto. Pela atuação, ponto. 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 Depois da atuação, ponto. Aí agora, as defesas de autuação
Pode ser na mesma linha, pode ser na linha de baixo, tá, gente? É à vontade. Serão consideradas tempestivas tempestivas, aí abre um parênteses e coloca dentro do prazo fecha em parênteses. Desculpa, tem peixinho. Aí abre parênteses. Dentro do prazo. Aí fecha em parênteses. Viu? Desde que entregues ou protocoladas serão consideradas tempestivas, abram parênteses, dentro do prazo, fecham parênteses, viu? Desde que entregues ou protocoladas nas agências do Correio ou nos órgãos de trânsito. Viu? Até a data limite. Agência dos Correios. Agência dos Correio ou órgão de trânsito. Viu? Até a data limite determinada para a defesa. E aí, em regra, tá? Que nem o Francisco falou ali, boa contribuição é 30 dias, tá? Determinado. Hã? Determinado. Para a defesa. Ponto. Aí bota assim, para a defesa, ponto. Aí bota assim, ou seja, vou falar uma frasinha que vai gravar, vai ficar para vocês, tá? Vale a data da entrega. Vale a data da entrega. Então, se a questão falar em data do recebimento, tá valendo? Não, é a data da entrega. Ok? Tá? Tranquilo aqui? E aí a gente vai seguir aquela dinâmica. Vamos fazer as questõezinhas dessa portaria, tá? Vamos juntos, tá? Assinale a assertiva. Rapidinho, gente, só uma questão aqui que eu vi um dia desse numa questão. Vou fazer alguns conceitos aqui, tá? Conceitos gerais de prova, tá? Não especificamente sobre essa matéria. Ó, se vier na questão de vocês assim, é vedada a seguinte pena. O que significa vedada, gente? Proibido. E se vier, é defesa a seguinte pena. É proibido também. É proibido também? É vedada. É defesa. Isso é sinônimo de proibição. Então, lá no direito constitucional, no Brasil é permitido pena de morte? Sim ou não? Não. Errado, sim. Em caso de guerra declarada, tem uma única exceção na Constituição, tá? Então, cuidado com essa assertiva. Em regra, não, mas, fala, no Brasil são vedadas as seguintes penas. E é pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Então, tem uma exceção. Mas, vamos lá, penas de caráter perpétuo. Essa é vedada, perpétuo é para sempre, o cara vai ficar cumprindo pena a vida toda. É vedado. Quem falou que é vedado é o quê? Proibido. É defesa, é proibido. Tá? Se vier na prova, é facultada. O que é facultada? Pode ou não? É permitida. Esse bizu é importante. É. Aí, ó, vamos lá. Penalidade de lá do CTB. Multa é uma penalidade? É facultado ou é vedado? É facultado. Facultado. Né? Facultado. Suspensão do direito de dirigir, penalidade? Facultada ou vedada? Facultada. Né? Permitido. Tudo bem?
estrangular o condutor. É facultado ou é vedado? Vedado. Vedado. Depende da situação. Tem mulher que quer procurar o marido, dirigir. Tudo bem? Só para a gente saber esse termo. Aí, eu estava vendo uma questão lá, falava assim, assinale a alternativa escorreita. É incorreta, né? Hã? Escorreita é incorreta? Correta. Aí vem na prova, aí eu falei, caramba, como é que eu vou fazer, né? Não conheço o termo. Não conheço o termo difícil, né? Escorreita é a correta. Fiquei na hora da prova na dúvida, bota em perfeita. Né? Escorreita, perfeita. Aí vinha lá, assinale a alternativa escorreita. Aí o cara fala, por que eu vou procurar aqui agora? Né? Aí ele vai ter que ir por eliminação. Correr por onde? Português manda muita coisa, cara. Latim. Né, vai ter que procurar 5 itens lá e falar, pô, se você achar 4 errados, não acerta, ele quer acerta. Se achar 4. Uma coisinha que eu falei, não. Vou te fazer uma pergunta, não sei se está dentro do contexto, você está falando sobre valores aí, a gente vai falar para cá. Gravando, tu sabe alguma coisa do que significa isso dentro de um contexto nosso? Gravame é como se tiver uma observação negativa sobre um bem. Uma observação que é um obstáculo para a livre negociação daquele bem. Então, por exemplo, vai comprar um imóvel, o imóvel tem um gravame. Tem uma observação ali que aquele imóvel tem algum empecilho jurídico que ele não pode ser livremente negociado. Tá, é porque eu perguntei isso. Meu carro era de Brasília, foi comprado lá, parcelado lá, feito uma composição para poder comprar. Trouxe para cá. Eu adquiri algumas multas aqui na indústria, multa que tem aqui no Rio de Janeiro, né? É uma indústria isso aqui. Aí, para poder fazer a mudança para cá, eu tinha que, independente de defesa, de tempo de prazo de defesa, tive que pagar tudo para poder fazer a transferência para cá. Entendeu? Que estava constando gravando. Estava constando gravando. O Rodrigo vai dar uma explicação assim, mais detalhada, porque essa parte está bem mais apurada e aí ele vai entrar em todas as possibilidades, mas realmente fica essa restrição mesmo, para você conseguir desimpedir o veículo. Isso entra no contexto de prova, pode entrar em contexto de prova? É assim, é mais difícil, para essa prova nossa é mais difícil. Talvez uma prova assim, ligada a direito civil, falar de gravame de bem, teria, mas para nós mas é sempre uma pergunta que sempre vale. Tá bom, tá É bom. importante. Vamos trabalhar aqui as questões da portaria 24 então. Assinale a assertiva é alternativa, tá? Que não encontra respaldo, ele quer certo ou errado? Errado. Na portaria 24 do 2006 do Denatran. Então ele fala assim, ó, os órgãos e entidades de trânsito integrantes do RENAINF são classificados em 3 níveis de enquadramento, é isso? São 3 níveis? Sim. São os órgãos autuadores, né? Coordenador geral e tem os outros órgãos, né? São 3 níveis. Segundo a abrangência das suas atividades. E respondem pelas atribuições, sendo o Denatran / Senatran o órgão coordenador geral do RENAINF. É esse? É o Denatran, Senatran, coordenador geral? É isso aí. Tá certo. É o nosso gabarito? É o nosso gabarito? Não, ele quer errada. Ele não falou? E aí, é mais uma coisa, olha só. Estou fazendo a prova lá. Já tem 50 questões na cabeça, está queimando. O examinador na 51 ele vai querer a errada. Tu já vem marcando a certa ao longo da prova toda. Na questão 51 ele fala errado. Aí tu olha, pô, não é que acerta. Então, cuidado, né? Prova. Eu sempre fazia isso, lógico, é de cada um. Pô, tô lá no meio da prova, tá numa velocidade boa, levanta, vai no banheiro. Não tô com vontade de fazer xixi, vai lá no banheiro, lava o rosto, né? Dá aquela esticada para lá, para cá, né? Pô, dá uma alongadinha, lava o rosto, se puder beber uma água e daqui a pouco volta com mais energia. Que nem a gente faz aqui. Quando dá intervalo a pessoa já não volta melhor. É a mesma coisa, tá? Porque às vezes o cérebro já está ali cansado e você não vê essa pequena distinção que o examinador elabora. Tá bom? Então ele quer errada, a ata certa não é nosso gabarito. Letra B. Os órgãos e entidades executivos de trânsito do Estado e do Distrito Federal são o órgão coordenador estadual ou o distrital do RENAINF, respectivamente, tá certo? O Detran é o coordenador do Estado e do Distrito Federal, tá certo? Letra C. Os órgãos e entidades executivos de trânsito e rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e a PRF
têm competência para impor penalidade de infração de trânsito e são considerados órgãos autuadores. É essa, galera? Sim. Letra D. O órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do Distrito Federal nomeará um coordenador e um analista, responsáveis pela operação do RENAINF, no âmbito da sua circunscrição, comunicando ao CONTRAN. Certo ou errado? Certo ou errado? Ao DENATRAN. Comunica ao DENATRAN. Então, depois eu vou mandar para vocês, o erro estaria aqui. Essa seria o nosso gabarito, tá? E aí a gente vai para E, só para tirar dúvida. Achei a resposta na D, não vou ler a E? Não, ler a E também. Lê também, porque, né, a gente vai que... No tocante à arrecadação, sempre que a arrecadação for realizada diretamente pelo órgão ou entidade que aplicou a penalidade, não caberá ressarcimento de custos dos serviços aos demais órgãos de trânsito envolvidos, tá certo? Tá certo. Se ele mesmo aplicou, ele é o autuador e ele é o órgão do registro, tá tudo certo. Legal? Então, a vareta aí seria a letra D. Conforme a portaria 24 do DENATRAN, identifica a alternativa incorreta. Nessas questões aqui eu mexi, tá, gente? Para sobressaltar vocês as questões da incorreção e da correção, né? O valor da multa arrecadada pelo órgão executivo de trânsito do registro, aplicada pelos demais órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, será repassada ao órgão autuador, tá certo isso? O órgão de registro arrecada e repassa para o órgão que autuou, não é? Sim, através da rede bancária, após a dedução dos valores referentes à retenção legal e aos custos operacionais. Tá certo. Enquanto o pagamento da multa não for realizado, não caberá ressarcimento dos custos operacionais, tá certo? Sim, pô, se eu não recebi, como é que eu vou pagar pelo outro órgão? Letra C. Os autos de infrações de trânsito deverão ser emitidos e preenchidos com os dados e informações relativas a uma única infração de trânsito. Havendo o cometimento de mais de uma infração, deverão ser lavrados tanto os autos de infração quanto forem as mesmas, tá certo? Certinho. Os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito deverão receber as defesas de autuação apresentadas e os recursos interpostos, independentemente do local do cometimento da infração, anotando a data de recebimento e de pronto remetê-los ao órgão autuador. Tá certo o procedimento? É isso aí, né? Letra E. Aí eu já ficava assim, pô, até agora tá tudo certo, eu vou na E, né? Mas vamos ver. As defesas de autuação serão consideradas intempestivas desde que entregues protocoladas nas agências postais dos Correios ou no órgão ou entidade de trânsito até a data limite estabelecida para a defesa consignada na notificação da autuação. Não é intempestiva. Não é intempestiva. É tempestiva. Perfeito, galera. Ó, jogo de atenção aí, perfeito. Letra S seria o nosso gabarito. Mais uma questão dessa portaria. Verifique se o item se encontra em consonância. O que é consonância? Conformidade. Conformidade, congruência, relação com a legislação. O RENAINF, sob a coordenação do DETRAN e mediante informações prestadas pelo órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, registrará o pagamento de cada multa no sistema. Certo ou errado? Vou repetir. O RENAINF, sob coordenação do DETRAN e mediante informações prestadas pelo órgão de trânsito do Estado e do Distrito, registrará o pagamento de cada multa. O RENAINF está sob coordenação de quem? É sob coordenação do DETRAN? Não está errado. Não é o DETRAN, é o DENATRAN ou SENATRAN. Legal? Tudo bem, gente? Então essa estaria errada também. Tranquilo até aqui? Beleza? Matamos mais um instrumento, tá? Portaria 24 já foi de errado também. Já descobrimos que a gente precisa estudar muito mais do que a gente tem estudado. É que é muito detalhe, tá? Agora uma coisa, gente, quando é muito detalhe pra gente, é muito detalhe para os outros. E nós estamos estudando, os outros não estão, tá? Isso aqui, gente, é a galinha de ovos de ouro. Se ler uma resolução, se a pessoa puder ler uma resoluçãozinha por dia, lê que vai ser um bom negócio, tá? Na minha prova do DETRAN, na época, foram 60 questões. 40 era CTB e resoluções. Dessas 40, 30 eram resoluções. Então, se o cara acha que sabe trânsito, quando ele cai na resolução, ele vê que não sabe. Isso aí tem que estudar. Isso aí não é um negócio aqui, corriqueiro do dia a dia, né?
Então, a resolução é o macete. A galinha dos ovos de ouro, né? Português também. Né? Todas as matérias são importantes, mas tem umas que caem muito, né?